a leitura do Evangelho de Lucas, com o título de A Respeito da Falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que pisavam umas nas outras. Então, Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado dos telhados. Nós iniciamos este trabalho falando sobre, basicamente, a nossa origem, o porquê estamos aqui e quais são as reações do nosso espírito no mundo espiritual e também a influência que o mundo espiritual causa sobre nós aqui na Terra, o reflexo de tudo isso na nossa existência física. E dando continuidade assim, já baseado na leitura desse Evangelho, inclusive é até assunto que nós já abordamos em cursos internos que nós temos dentro da doutrina para o avanço das nossas consagrações. Quem já participou dessas consagrações vai lembrar do que nós vamos dizer aqui nesse instante. Primeiramente, já fala aqui sobre o fermento dos fariseus. Não adianta nós querermos criar volume e aumentar de maneira artificial uma massa, algo que já existe. Não é só o volume só por si só, não tem muito significado, vale pouco. Não representa praticamente nada para Deus Pai Todo-Poderoso e para a espiritualidade maior. E não adianta também nós tentarmos nos enganar com aquilo que nós fazemos em segredo ou que dissemos dentro de um quarto, entre quatro paredes, como é que nós podemos entender no Evangelho. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, o que nós desejamos, o que fazemos, os nossos desejos, até a nossa ansiedade, as nossas preocupações, ficam registradas na atmosfera, porque tudo é energia, tudo se manifesta através de uma emanação. E quando nós dissemos algo, é porque nós sentimos aquilo para dizer. Quando nós desejamos algo, nós projetamos na atmosfera, no espaço, a energia gerada por esse desejo. E isso sim fica registrado no espaço, na atmosfera, fica registrado no universo, podemos dizer assim. E um dia, tudo isso será revisto. E tudo isso que nós fizemos fica como um registro eterno da nossa existência, das nossas passagens. Exatamente tudo o que fizermos não ficará escondido, como de fato não está escondido. Os nossos pensamentos não são lidos pela espiritualidade maior, não são lidos pelos nossos mentores. Pior, são vistos. Lembrem-se, se vocês analisarem e buscar com um raciocínio, conforme tudo que já foi dito ao longo da nossa caminhada, o nosso corpo, o nosso espírito é protegido por uma alma, pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo físico, e além disso, existe a nossa aura, é o nosso campo magnético. Se é um campo magnético, ele é energia. E essa energia é mantida e sustentada por nós mesmos, de acordo com o nosso padrão vibratório. E como acabei de dizer, os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são energias. E essas energias são projetadas constantemente. Então, onde essa energia estaria projetada primeiramente? No nosso campo magnético, na nossa aura. E se é uma energia espiritual, os nossos mentores, a espiritualidade maior, está vendo essa energia. Praticamente, nós somos um telão ambulante, andando para cima e para baixo, projetando tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que realmente nós somos. Então, meus irmãos, tenho certeza absoluta de que nada do que fazemos fica escondido.
Pode ficar escondido para nós mesmos. Pode ficar escondido para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que fazem parte do nosso convívio. Enquanto ele estiver no mundo físico, estará escondido. Mas um dia lhe será revelado tudo o que aconteceu, toda a verdade. A verdade será plenamente divulgada. Sabe, nós compreendemos, eu falei no início, o nosso espírito é envolvido pelo nosso corpo físico, pela nossa alma, pelo nosso campo magnético. Na verdade, recentemente, foi até por um acaso, né, pode ter sido até mesmo uma sorte, digamos assim. Ouvi, né, uma citação até do mestre Sanat. Como eu disse, foi um momento de oportunidade, né, foi por um acaso, não estava previsto. Ele disse o seguinte na sua colocação: nós vivemos em uma realidade distorcida à nossa necessidade, distorcida de acordo com os nossos desejos e as nossas vontades. Até que seria natural, isso aí não é errado, né? Faz parte do sistema reencarnatório, que nós vivemos a realidade que nós estamos vivendo, é lógico. Mas, na verdade, nós não temos um espírito. É o espírito que tem o corpo físico, e assim nos formou. Na verdade, o espírito que está encarnado, ele tem um corpo físico. E esse corpo físico é perecível. Ele tem data de validade. Ele vai acabar, vai se desintegrar logo. E o espírito vai continuar existindo. Só que agora ele não terá mais um corpo físico. Tá, mas qual a importância disso? O que isso vem somar para mim? Meus irmãos, é simplesmente mostrar que o que tem validade mesmo para o nosso espírito, né, que na verdade o espírito é que nos tem, né, nós somos este espírito, porém só que agora estamos encarnados e deixaremos de estar encarnado. E os nossos anseios, as nossas preocupações é para quando desencarnarmos, seguirmos vitoriosos para a vida eterna. Porque independente da condição que você vai chegar no mundo espiritual, o seu espírito vai continuar existindo. Que seja no mundo de luz, que seja vagando como um sofredor aqui na crosta terrena, ou que seja nos mundos inferiores. O seu espírito vai continuar existindo, com ou sem um corpo físico, com alma, com luz, sem luz, evoluído ou não, vai continuar existindo. E o destino deste nosso espírito vai depender do que nós fazermos agora, do que nós realmente somos e estamos criando para nós no futuro. Talvez tenhamos novamente a oportunidade de reencarnar, mas isso não é certo, não é garantido. Então, o que a espiritualidade nos aconselha? Que aproveitemos ao máximo essa nossa encarnação. Nos orienta para fazermos o que pudermos durante esse tempo que nós temos. Não sabemos se teremos novas chances de alcançar as nossas conquistas. E não existe conquista sem batalha. E toda batalha, tenha certeza, vai causar algum sofrimento. Você vai ter que se dedicar a ela. Nós teremos que abrir mão de prazeres e desejos. É só assim que se vence. Não se vence no comodismo. Não se vence sentado esperando as coisas acontecerem por si só. Nada vem de graça, nem no mundo espiritual. Deus Pai Todo-Poderoso é bondade pura conosco, mas não nos vai dar nada se não merecermos. Tudo que os seus filhos conquistam, conquistam por si só. Conquistam com a sua determinação, com a sua dedicação e com os seus trabalhos. Hoje, nós estamos aqui na condição de médiuns. Estamos aqui oferecendo a espiritualidade maior, o nosso plexo físico. Quando nós falamos do plexo físico, estamos falando do nosso corpo físico. Então tem o mesmo nome de plexo. Também, quando se fala plexo físico, estamos falando do nosso corpo. E junto com o nosso corpo, estamos também doando à espiritualidade o nosso magnetismo, que na verdade o magnetismo agora já pertence ao espírito. É o nosso espírito é que tem o magnetismo. Porque o corpo por si só é só matéria, é só carne. Então,
a mediunidade não está no corpo, está no espírito, que é chamado de magnetismo. Então, através desse magnetismo, os chakras que já existem, nesse caso agora, no nosso corpo, já entram em atividade, são acionados através deste magnetismo. É onde nós começamos, então, a produzir para a espiritualidade maior. Absorvemos dos mundos espirituais energias que não tem aqui na Terra. Trazemos para a Terra energias que não estão aqui e trazemos dos mundos espirituais. E os mesmos chakras que absorvem essas energias também projetam essas energias. E a doutrina Luz Universal tem o compromisso com os grandes mestres da luz de praticarmos a cura desobsessiva. E a cura desobsessiva é, claro, curar espíritos que são considerados como os nossos irmãos sofredores. Promovendo esta cura para esses espíritos, estamos ajudando não somente diretamente esses espíritos, mas muitos outros que de alguma maneira sofrem a influência desses espíritos. Talvez muitos desses espíritos nem por maldade, nem por malícia. Não quer dizer que um espírito que cobra ou que atrapalha a vida de alguém, ele seja propriamente mau. Ele só está na condição errada, no momento errado, na dimensão que não deveria estar. Talvez seja um amigo, um ente querido, uma pessoa que gosta de você, um pai de família que não quer deixar o seu lar, não quer se afastar dos filhos, ou um marido, uma esposa. São tantas situações, são tantos casos, são diversos, mas só que, infelizmente, a sua condição de desencarnado, a sua condição que ele se encontra no mundo, na crosta terrestre, o coloca na condição de sofredor. E todo espírito, todos, sem exceção, são magnetizados, absorvem e projetam energias da mesma maneira. Não precisa do corpo físico para um espírito manipular e movimentar energias. Mesmo um espírito que goste de você pode estar dentro da sua casa, vivendo junto com você. Só imagina só a situação. Vamos criar um exemplo aqui. Um pai de família, por exemplo, por algum motivo desencarnou e ele quer estar junto da sua esposa, dos seus filhos. Outros não querem se afastar ou deixar os seus bens, a sua riqueza. Porque até tem um trecho do Evangelho que diz: onde está a sua riqueza, está seu coração. É até um texto do Evangelho, não me lembro qual, mas tem no Evangelho. Onde está a sua riqueza, está seu coração. E para muitos, a riqueza seja talvez os bens materiais, né? Seja sua fazenda, suas empresas, seus imóveis. Para outros que não têm tanta riqueza material, mas para ele a sua riqueza seja os seus filhos, sejam sua mãe, o seu pai. Aliás, cada um tem as suas riquezas. Todos nós temos as nossas riquezas. Né? Depende do ponto de vista e da condição de cada um de nós. Mas se é a sua riqueza, você quer estar junto a ela. Só que a condição de espírito sofredor que esse espírito se encontra no momento, então ele começa a perturbar aquela família. Mesmo gostando, mesmo não desejando mal. É indiferente, é natural, mesmo sem ter esta intenção. O seu sentimento de angústia. Ele percebe, ele vê as pessoas ao seu lado, ele tenta comunicar com as pessoas, não consegue, completamente ignorado. Percebe então que se tornou agora um espírito desencarnado e que sofre em um mundo inferior em que ele não é compreendido, em que ele quer tocar aquilo que lhe interessa tanto e não pode, e sente também a pressão e a perseguição de energias já naturais do nosso sistema. Então o seu sentimento passa a ser de saudade, de angústia, de tristeza, raiva, revolta. Qualquer tipo de sentimento negativo, ele vai estar desenvolvendo. Lembrem-se, é um sentimento, então ele é projetado como energias. E toda energia que é projetada e colocada no ambiente é captado pelos outros que também têm magnetismo. Vejam bem, se o espírito está encarnado e o corpo físico continua com a sua vitalidade, é porque aquele espírito está absorvendo energias. Porque o corpo por si só não tem vida. Inanimado, ele precisa de uma fonte de energia,
de uma fonte vital para estar vivo. E essa fonte vem do espírito, seja ela de qual natureza for, mas tem que haver energia. Quem está ali naquela casa passa a sentir e compartilhar do sofrimento daquele espírito desencarnado, da sua angústia, da sua tristeza e das suas frustrações. E você então começa a movimentar, metabolizar e gerar mais energias negativas, que ele absorve de volta. Se torna então um ciclo que vai sempre girando e gerando novas energias. E assim, todos sofrem. Todos, sem exceção. E a cura desobsessiva, você vê, tudo isso que eu estou dizendo parece complexo, parece muito difícil, longo e demorado. Mas os nossos trabalhos obsessivos que nós fazemos, o nosso compromisso com a espiritualidade maior, curamos aquele espírito. É o que diz também no Evangelho. Quem tem o hábito de ler o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, vai lembrar disto. Né? Quando um espírito mau é expulso de alguém, ele vai embora. E a vida daquela pessoa então melhora. Só que aquele espírito começa a vagar por lugares desconhecidos e terras secas. Então ele se junta a outros espíritos, o que seria natural. Existem, segundo a espiritualidade maior, um número 8 vezes maior de sofredores na Terra do que de encarnados. Existem 8 vezes mais espíritos encarnados do que encarnados na Terra. Então é muito fácil um espírito que sai por aí vagando, depois que ele foi expulso de estar na casa de alguém, ele se encontrar com outros. E então, só que ele sabe o caminho de onde ele veio. Fortalecido e acompanhado, ele volta para o lugar de onde ele estava. E então, a vida daquela pessoa fica pior do que no início. Quem diz isso foi Jesus. Eu apenas estou citando essa história. Está no Evangelho. Só que, pela cultura que se foi estabelecida ao longo dos anos, as pessoas ainda não pôde compreender isso com a mesma clareza que nós compreendemos agora. Compreendemos porque a espiritualidade nos afirma e nos mostra exatamente isso. Então é por isso que nós compreendemos com tanta clareza. Para nós é uma coisa simples, natural, é uma coisa muito comum, inclusive. Então, o que a espiritualidade quer que façamos? Que curemos aquele espírito e que não o expulsemos. E com a formação doutrinária que nós temos, com a mediunidade de incorporação e com a mediunidade de doutrinação, é que se é possível realizar uma cura desobsessiva. Só nos bastam essas duas faculdades mediúnicas. E então podemos realizar um trabalho perfeito. Curamos um espírito sofredor que vive o tormento de não compreender a sua desencarnação. E o pior, que para muitos espíritos, a grande maioria daqueles espíritos que estão desencarnados, não acreditavam na continuidade do espírito após a morte do corpo físico. Acreditavam que a morte seria um mistério da fé. O que ele passou a vida toda acreditando ser um mistério da fé, para ele então se tornou uma triste, e dura e incompreendida realidade. Mas oportunidades são dadas de várias formas por Deus Pai Todo-Poderoso. Então este espírito teve oportunidade de participar de um trabalho obsessivo e teve então a sua cura. Foi conduzido para as camadas superiores, onde o seu destino será continuado. E aquelas pessoas que sofriam a sua influência terão liberdade para continuar sua trajetória kármica em paz, sem sofrimento e sem a interferência de uma força externa e inferior, para piorar a situação. Este é o nosso trabalho, é o nosso compromisso com a espiritualidade maior. E é por isso que nós participamos sempre desses trabalhos de desenvolvimento. Estou contando tudo isso para vocês porque eu acho que é importante, se você vai praticar sua mediunidade
em função de um trabalho de desobsessão, é importante que você saiba por que está fazendo e como ele se processa, qual é o mecanismo. É porque, na verdade, não existe milagre. Milagre, para nós, é como se fosse mágica. Então, como não existe mágica, também não existe milagre. O que existe é um trabalho técnico, é uma manipulação de energias de maneira técnica, ordenada e completamente administrada. Dá-se o nome de milagre àquilo que as pessoas não compreendem. Aquilo que é difícil ser explicado, então, como tem explicação, e fala, isso foi um milagre. Não, não foi. Teve de haver ali a intervenção de uma inteligência para manipular uma energia de tal maneira que surtisse o resultado esperado. E é assim que acontece. Até mesmo um processo de incorporação. Só para finalizar o nosso trabalho. Num processo de incorporação é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. Não existe esse negócio de um espírito chegar e entrar no corpo de alguém. Não é assim que funciona. Isso, de maneira espiritual dizendo, é tecnicamente impossível de acontecer. O que acontece é simplesmente a projeção de uma mente superior sobre os chakras já desenvolvidos e preparados para receber esta frequência vibratória. Então, se processa ali então a incorporação. É apenas uma projeção, são sinais que são emitidos já com a codificação específica para cada médio de incorporação. Uma única entidade de luz pode incorporar em vários médios ao mesmo tempo. É só estar na mesma frequência. Funciona basicamente como se fosse mesmo um rádio ou até mesmo um telefone celular. É tudo explicado. O processo é técnico. Então é por isso que as nossas incorporações no templo, nós chamamos de semiconsciente. Porque você não vai, aqui no templo, não vai existir aquela incorporação que a pessoa não se lembra de nada. Não vai existir aquela incorporação que a pessoa não tenha domínio do seu corpo físico, das suas emoções, dos seus sentimentos. A personalidade do médio de incorporação continua prevalecendo sobre a personalidade da entidade. Mas por que isso? É pelo respeito que os mentores de luz têm por cada um de nós. É para fazer cumprir as leis crísticas, em que o próprio Jesus disse que os filhos de Deus têm o livre-arbítrio, são livres para fazer o que quiserem. Mas é claro, nem tudo que nós desejamos fazer é bom. Nós temos a liberdade de escolha. Então, pelo princípio do livre-arbítrio, você continua sendo dono e tem o domínio completo da sua natureza, da sua personalidade e principalmente do corpo que pertence ao espírito. O seu espírito continua sendo o dominante absoluto. No momento de incorporação, se o médico, por exemplo, dizer, não, eu não quero mais continuar incorporado, a entidade não vai insistir em você, uma incorporação que você não deseja. É por isso que tem que haver dedicação, tem que haver doação do seu tempo, do seu corpo físico e dos seus plexos. Aí você estará sim prestando a caridade. Aí você estará sim sendo uma ferramenta útil para a espiritualidade maior. Você pergunta, mas se a espiritualidade tem tanto poder, tanta luz, por que precisa de mim? Vejam bem, meus irmãos, existe o livre-arbítrio. Para a energia do mundo superior estar aqui na Terra, ela precisa de um ponto de sustentação. A espiritualidade pode até tentar projetar energia neste púlpito, mas só que ele não tem magnetismo nenhum, não tem um espírito magnetizado nele. Então a energia não se sustenta, ela se dissipará com facilidade na atmosfera e não teria controle e muito menos efeito positivo nenhum. Nós, médios, servimos como âncoras para as energias da espiritualidade maior. Essa energia é absorvida e mantida em nossos plexos e chakras pelo nosso magnetismo. E depois dela manipulada e metabolizada com o nosso ectoplasma, que é o nosso fluido magnético animal, ela é distribuída para outros que não têm esta percepção
ou esta condição mínima de receber energias diretas da espiritualidade maior. É assim que se processa a cura desobsessiva. É assim que nós somos úteis para a espiritualidade maior. E quanto mais útil você for para a espiritualidade maior, mais energias você vai movimentar e metabolizar. E quanto mais energias você recebe para você projetar, mais você vai continuar recebendo. E sempre você vai estar com seu sistema espiritual sempre limpo e renovado, com energias puras e cristalinas. E é claro, falamos em todas as vezes, nós valemos é pelo que produzimos, sem exceção. As 10 moedas de ouro, a história que Jesus conta no Evangelho. Aquele que tem muito, muito mais ainda receberá. E aquele que tem pouco, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. E dado ao que tem mais. É assim que funciona, é uma regra natural. Não é diferente do que acontece aqui no plano físico. Tudo é conquista. E para conquistar tem que haver esforço, dedicação e empenho. Você tem que abrir mão de prazeres que o mundo nos oferece, até com muita facilidade, inclusive. Se você quer estudar, se formar, ter uma boa posição em uma empresa, ou ser o próprio dono da empresa, isso não vai cair do céu. Isso não vai lhe ser dado de mão beijada. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que estudar, dedicar, trabalhar, aprender, lidar com pessoas, ouvir desaforos, ser humilde, aceitar. Tudo isso é resignação para a conquista. No mundo espiritual não é diferente, não. Prestar a caridade, como nós também estamos prestando, temos que abrir mão de muitas coisas. Temos que, às vezes, deixar festas de família, compromissos que todo mundo tem, que nós não podemos ter. Aliás, podemos, não é proibido. Mas vai valer a pena? Nós estamos trabalhando para o nosso espírito. Aliás, estamos trabalhando para um espírito que é o dono do nosso corpo físico. Nós estamos aqui para servir a espiritualidade e não para a espiritualidade nos servir. E assim, nós vamos, com certeza, nos melhorando como espíritos e naturalmente também como pessoas. Porque nós somos o reflexo daquilo que fazemos. Se melhorarmos como espíritos, estamos evoluindo o nosso espírito. E é claro, a nossa natureza, tudo aquilo que nós fazemos acompanhará esta evolução. Então, graças a Deus, meus irmãos, não vamos alongar muito não, inclusive já alongamos, né? Mas, como eu disse no início, a palestra de hoje foi trabalhada para dar sequência às outras que fizemos anteriormente. Então, para que peguemos então a sequência e entendermos melhor por que estamos falando desta maneira hoje, né, até recomendo que assistam as últimas palestras, né, que estão disponibilizadas no YouTube, Instagram, no Facebook. É só procurar pelas palestras Templo Luz Universal que vocês vão encontrar. Vai valer a pena, vai ser útil para o nosso aprendizado como médiuns, como espíritos que anseiam a evolução e também como encarnados. Sempre podemos tirar proveito de muita coisa. Então, graças a Deus, irmãos.